Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu queridíssimo Rowley. Esse podcast que muitas vezes tem episódios feitos de forma mais elaboradamente e às vezes de forma mais improvisadamente. Antes de tudo, rapaziada, me sigam nas redes sociais, né? Meu Instagram, _ROOWLY, pra quem estiver me escutando pelo Spotify. Meu Facebook é Roberto Souza Fialho, tá bom? Mas eu não uso o Facebook, fica parado. Na real, eu uso o Facebook de vez em quando pra ver uns memes com um amigo meu ou outro me marca. E é isso, né? Facebook é isso hoje em dia. Facebook, a maioria da galera que usa Facebook é pra ver meme, é pra caçar uns memes, pra dar uma risada, né? E bom, hoje eu queria falar sobre como as redes sociais destruíram e robotizaram o ser humano. Fizeram, acredito eu, na minha visão, com que o ser humano perdesse até muitas vezes a sua capacidade de questionar, né? Se bem que isso acho que já é feito tem muito tempo, né? Bem antes até das redes sociais, o ser humano já não se questionava tanto, né? A capacidade que o ser humano tem de não se questionar já vem de um tempo, né? Não é tão recente assim. Não é como se tivesse começado na era das redes sociais, digamos assim, né? E, bom, onde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer é que as redes sociais, muitas vezes, elas podem sim nos trazer benefícios e nos ajudar sim em muitas coisas. Assim como a tecnologia de forma geral nos ajuda em muitas coisas. Mas eu acredito que tem sim um lado bem ruim, né, em usar redes sociais de forma excessiva. Eu acredito sim que as pessoas podem se tornar um pouco mais até idiotizáveis, dependendo da forma que elas usam as redes sociais, né? Porque redes sociais, não todas, né? Não posso dizer que redes sociais só têm conteúdo inútil ou conteúdo para idiotizar você. Não. Se eu te disser isso, eu estarei mentindo, né? Eu estarei mentindo claramente, inclusive. Porque tem conteúdos sim bons, tem conteúdos que agregam para sua vida, conteúdos motivacionais, conteúdos engraçados, porque eu não vejo conteúdo engraçado como sendo uma forma total de idiotização, digamos assim, né? Eu acho que conteúdos engraçados são bons para nos descontrair muitas vezes, para a gente sair um pouco da realidade, sair um pouco. Porque é bom a gente ser sério, ser uma pessoa séria, ser uma pessoa que mantenha a nossa seriedade na maior parte do tempo, mas de vez em quando é bom dar uma descontraída. Então eu não acredito que conteúdos engraçados possam te deixar idiota. O problema é o excesso, né? Tem muito conteúdo que é feito para ser engraçado e muitas vezes o conteúdo é de um humor tão, sabe, tão ridículo, um humor tão sem embasamento, muitas vezes um humor tão chulo. Não sei se chulo seria uma palavra para definir isso, né? Mas enfim. E bom, as redes sociais, elas, como eu disse antes, têm conteúdos que sim podem nos ajudar, conteúdos que podem
nos agregar, conteúdos que nos trazem conhecimentos, conteúdos que possam fazer a gente dar uma risadinha de vez em quando, que é bom também pra gente dar uma descontraída. Mas tem muito conteúdo idiota e muito conteúdo superficial, e principalmente quando esses conteúdos são consumidos de forma excessiva, isso se torna algo muito ruim, digamos assim, para a sua vida de forma geral, ao meu ver, né? Inclusive, tem uma pesquisa. Deixa eu dar aqui. Então, abriu o Opera GX aqui, fez o barulhinho do Opera GX abrindo. É uma pesquisa, deixa eu ver se eu acho essa pesquisa. Que diz que pela primeira vez na história, a geração atual é mais burra, digamos assim, do que a geração anterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, pela primeira vez na história, nova geração tem QI mais baixos que seus antecessores, né? E eu acredito muito que isso se vem do fato do consumo excessivo de conteúdo fútil em redes sociais, e é isso, e como isso pode ferrar com a sua cabeça, porque realmente, se você parar pra pensar, além de você passar muito tempo muitas vezes em redes sociais, principalmente o TikTok mais em específico, né? Porque o TikTok e redes sociais parecidas com o TikTok, pra mim, é o que eu acho mais preocupante, eu acho mais estranho, bizarro, né? É, quando, recapitulando, quando você usa de forma excessiva e vendo conteúdos extremamente fúteis que não te agrega em nada, além de você estar perdendo muito tempo, porque muitas vezes você acaba passando muito tempo ali, você está perdendo tempo da sua vida com coisas que não estão te agregando em nada. Além disso, você está consumindo conteúdo fútil e muitas vezes até degradante, né? Né? Conteúdos, sabe, que não fazem com que você cresça em nenhuma área da sua vida. Não fazem com que você cresça intelectualmente, muitas vezes. Não fazem com que você cresça é, profissionalmente, nem mesmo nas redes sociais hoje. Na socialização, digamos assim. É o que eu falei, tem conteúdos que ajudam na sua intelectualidade, digamos assim, na sua socialização, na, no seu, na parte da sua vida profissional, tem. Mas tem muito conteúdo que não fazem nada disso, sabe? E você tá perdendo seu tempo ali vendo conteúdos extremamente fúteis e preguiçosos, e isso faz com que você, muitas vezes, de tanto ver conteúdos rápidos e preguiçosos, você não consegue, você perde a sua capacidade, você acostuma a sua mente, digamos assim, a não conseguir assistir um conteúdo mais complexo, e um conteúdo que agrega para você. Então, isso com o tempo pode prejudicar até
nos seus estudos, digamos assim, digamos que um dia você queira estudar alguma coisa, você queira fazer alguma faculdade, qualquer coisa que seja, isso tá te acostumando, isso tá te prejudicando para que no futuro você estude de forma melhor, porque quando você for estudar, quando você decidir estudar algo, você vai ter preguiça por estar muito acostumado a ficar vendo conteúdos fáceis e de fácil digestão, digamos assim, para o seu cérebro e tolos. E aí vai ser muito mais difícil de você se acostumar a ler um conteúdo, a assistir um tipo de conteúdo mais complexo para você estudar, por exemplo. Porque você vai estar muito acostumado, então você vai ter que lutar contra essa vontade de parar de ver, de assistir aquele conteúdo complexo e que tá te agregando em algo para assistir um conteúdo tolo no TikTok, por exemplo. Né? Então, é bizarro, é estranho, é triste, digamos assim. E esse é só um dos pontos que eu queria abordar aqui, na verdade. Né? Como isso é degradante para você, isso pode te prejudicar na sua vida social, no seu intelecto. Na vida social, pode te prejudicar também por você. Não só por você perder seu tempo muitas vezes em redes sociais e acabar não socializando fisicamente com outras pessoas, né? O que faz com que seja mais difícil para você se socializar fisicamente, por estar acostumado a ficar o tempo todo na internet e nas redes sociais. Mas também por você muitas vezes não conseguir trocar uma ideia legal com outra pessoa, uma ideia da hora, uma ideia que agrega para você e para aquela outra pessoa, porque você e a outra pessoa fica só consumindo conteúdo fútil. Então vocês, quando forem conversar, vocês não vão conseguir muitas vezes conversar sobre coisas mais interessantes, digamos assim. E aí vocês dois acabam se idiotizando mais ainda. Isso é muito bizarro, velho. Isso é bizarro, tá? E, né? E bom, outra coisa que eu queria abordar aqui é relacionado também aos relacionamentos. As redes sociais prejudicaram o é, o gay, os relacionamentos. Os relacionamentos amorosos, tô falando mesmo. Porque é muito fácil o acesso a alguém por causa das redes sociais se tornou muito fácil, né? E por ter essa facilidade, as pessoas acabam por se importar menos umas com as outras e darem menos valor a um relacionamento realmente saudável, um relacionamento onde duas pessoas se amam de verdade, um relacionamento mais profundo, que tem uma conexão mais profunda, um relacionamento humano, digamos assim, algo mais humano, porque afinal de contas, se terminar, foda-se, tem as redes sociais aí, eu acho outra pessoa muito facilmente, e aí eu fico com ela, e se não der certo, tem outras também, mais milhares aí que eu consigo contato muito facilmente procurando nas redes sociais ou em aplicativos de relacionamento, né? E isso é bizarro, porque se você parar pra pensar, isso destrói
para pra pensar como isso destrói uma das coisas que torna o ser humano diferente dos outros animais, uma das coisas que torna o ser humano um ser humano. Por que isso destrói? Porque uma das coisas que torna um ser humano humano, acredito eu, é a capacidade que ele tem de desenvolver uma relação profunda, uma relação baseada no amor com alguém. Baseada no amor. O que é o amor? Vou ler aqui a definição de amor para vocês. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Atração baseada no desejo sexual, né? Mas o amor não é apenas isso. Todo mundo sabe que o amor tem um significado ainda maior que esse, que é, de fato, você ter uma empatia, digamos assim. O amor faz com que você tenha uma empatia e uma compreensão por aquela pessoa, digamos assim. E isso também foi destruído e a gente acaba se relacionando de forma extremamente superficial e de uma forma que a maioria dos outros animais se relacionam. É uma relação realmente baseada apenas muitas vezes em sexo e no desejo. Tem um animal e às vezes até só para se reproduzir, tá cada vez mais parecido com isso, né? É uma relação baseada em sexo, na maioria das vezes. Em grande parte, digamos assim. É... Isso é triste, né? Porque é uma das coisas, uma das coisas que nos tornam humanos, que é a capacidade de se relacionar, de se amar, ter empatia por outra pessoa, de ter realmente um laço mais forte de forma complexa, foi destruída. E a gente acaba ficando com o lado mais animalesco, que é se relacionar de forma mais animalesca e superficial. Porque as relações dos animais entre si são mais superficiais do que as do ser humano. Eram mais superficiais do que a do ser humano com outro ser humano. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia o ser humano está mais próximo do animal nesse quesito do que a gente pensa. É só refletir um pouco. E ninguém liga pra nada por conta das redes sociais. Sabe? Ninguém liga realmente para outra pessoa. As pessoas se preocupam mais com o status que uma rede social pode proporcionar a ela, ou com o status que ela já tem e que uma rede social pode ampliar para ela, do que com coisas mais profundas ou com outros seres humanos de fato. Tem uma animação. Vividamente. Peraí. Eu cliquei aqui sem querer no audiobook que eu tava vendo. Tem uma animação, acho que é Sociedade Atual, deixa eu ver o nome. Sociedade Atual. Steve Curtis. Eu esqueci quem é o autor dessa animação aqui. Deixa eu ver. Escravos da Tecnologia. Animação. Do Steve Curtis. Steve Curtis. Acho que esse é o criador da animação, né? Pelo que parece. E nessa animação
mostra como o ser humano anda superficial, né? E como o ser humano realmente não se importa com outros seres humanos. E aí tem uma parte que realmente mostra como o ser humano só liga para estados e não liga para outros seres humanos. Que é uma parte, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Tem uma menina dançando. E aí começam a gravar ela dançando. E essa menina vira motivo de chacota, porque acham engraçado a dança que ela faz. Mesmo ela não sendo a intenção dela ser engraçada, sendo a intenção, mesmo a intenção dela sendo algo como artístico, né? Algo no, a intenção dela é aparenta que ela quer que pensem, que vejam aquilo, né, aquela dança dela como algo artístico mesmo. Minha dicção foi meio ruim agora, mas me perdoem aí, mas vocês entenderam. E as pessoas, é, de forma geral, veem aquilo e gravam com celulares, né, nessa animação, nessa parte da animação, e transformam ela em motivo de chacota, porque pra eles ela é engraçada aquela dança dela, não é algo artístico. E começam a e começam a repostar isso e dar risada da cara dela. Até que é, essa menina na animação, essa menininha, ela resolve se suicidar por conta de toda essa chacota que fizeram com ela. E quando ela vai se suicidar, ela tá no topo de um prédio e decide se jogar. Ao invés de as pessoas falarem pra ela não se jogar e tal, elas gravam com o celular. Elas ficam gravando ela com o celular. E aí ela se joga. Eu tô vendo aqui agora. Quer ver? Eu vou até. Pera aí, eu vou até mostrar aqui no. Pera aí, vou até mostrar aqui, ó, pra quem tá me assistindo pelo YouTube, esse episódio do Roda Cash. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ó. Aqui, ó, ela dançando. Tô mostrando aqui, ó. Ela tá dançando, aí as pessoas gravam ela e transformam ela em chacota e repostam e tal. E aí, quando elas veem essa menina na rua, elas dão risada da cara dela. Entendeu? E aí, ela resolve se matar, né? Ela sobe no topo de um prédio e resolve se jogar. Ó. Ela resolve se jogar. E aí ela se joga e ao invés das pessoas fazerem alguma coisa, elas gravam. Elas ficam gravando até o momento que ela cai no chão. E aí quando ela cai no chão, as pessoas terminam de gravar, ela morta, né? E aí elas olham com um olhar de tristeza, tipo, putz, ela se matou. Ah, é? Jura que ela se matou? Por que que ao invés de você ficar gravando com seu celular, você não... por que que ao invés de você ficar gravando com seu celular, você não fez alguma coisa pra que ela não se matasse? Você não fez algo quando ela tava sendo motivo de chacota, você não tentou impedir ela quando ela tava tentando se matar. Entendeu? E é isso que tem. É por isso que tem essa ligação que eu falei com o ser humano, com as redes sociais terem tornado. As redes sociais e a tecnologia até em si terem tornado o ser humano superficial até ao ponto de ligar mais para um status, de ligar mais para repostar algo e curtirem aquilo e comentarem aquilo e ter um feedback sobre aquilo do que para aquilo em si. Elas ligam mais para o que para o que aquela situação pode proporcionar a elas do que para a situação em si. Mesmo a situação em si sendo algo extremamente triste.
Porque é triste você, uma menina sendo motivo de chacota, né? E darem risada dela e ela se matar. Mas as pessoas, na verdade, não estão ligando pra esse tipo de coisa. Elas ligam em repostar aquilo e as pessoas comentando aquilo e no feedback que ela vai receber, no possível status que ela vai receber por ter feito um post daquele. Entendeu? É que nem quando chega Setembro Amarelo, todo mundo quer pagar de. É Setembro Amarelo, né? Que é o mês. É Setembro Amarelo? Que é o mês contra a depressão. Deixa eu ver aqui. Setembro Amarelo. Significado. Setembro Amarelo é um mês de 1 a 30 de setembro dedicado à prevenção do suicídio, né? E tem muito a ver com isso também. Isso bate muito com o que eu falei, na verdade. As pessoas ligarem mais para um possível status que elas podem ganhar devido a algum acontecimento, devido a algum post relacionado a esse acontecimento, do que para a situação em si. Não é à toa que quando chega o Setembro Amarelo, todo mundo fala sobre suicídio, depressão, esse caralho a quatro e critica isso e critica pessoas que são pessoas ruins e que podem levar alguém à depressão e logo depois, em seguida, consequentemente, levar essa pessoa ao suicídio. Né, e falam sobre o suicídio e sobre a depressão, mas só falam no Setembro Amarelo, porque na verdade a maioria dessas pessoas não se importam com isso, elas se importam com as pessoas comentando sobre esse post dela. Tipo, eu vou lá fazer um post aqui, vou fazer um post aqui só pra pagar de humanista, humanista não, só pra pagar de pessoa boa, pessoa decente, pessoa que é contra a depressão e ver as pessoas comentarem e me aplaudirem por ter feito um post desse, um post necessário, entre aspas, né? As pessoas não ligam para a situação em si, para o suicídio em si. Elas ligam para o que essa situação pode proporcionar a elas, repostando e falando sobre aquela situação na rede social. Elas ligam pro status que aquilo pode proporcionar. O ser humano não liga mais de forma geral para o ser humano, né? Na maioria das vezes o ser humano não liga mais para um outro ser humano. Ele liga para o que o outro ser humano muitas vezes pode proporcionar a ele também. Isso é triste pra caralho. E como isso se liga às redes sociais? Se liga porque as redes sociais dão um auxílio a isso. Dão um auxílio para que essas pessoas consigam um status. Entendeu? As redes sociais é, é a ferramenta usada para isso, para toda essa superficialização. Entendeu? E é muito triste isso. É triste porque são poucas pessoas que percebem isso. Porque é basicamente como se tudo isso que a gente estivesse vivendo hoje em dia, nesse atual 2023, é como se a grande parte disso uma ou outra pessoa percebesse. É como se a maioria estivesse realmente numa bolha e não percebesse isso. Entendeu? É bizarro. É triste. E eu tenho medo, sinceramente, aonde a gente pode chegar por conta disso, né? Eu tenho medo e eu me sinto mal por estar vivendo numa época assim, sinceramente, né? Me sinto mal
E a tendência é piorar, a tendência do ser humano é ficar cada vez mais superficial, artificial e ligar para coisas que não importam de verdade, para coisas tolas, coisas fúteis, cada vez mais materialista, por conta também das redes sociais, porque as redes sociais estão sempre jogando informações sobre novas coisas, novos objetos, novas coisas que a gente pode, coisas no geral que a gente pode comprar para nos tornar mais materialistas e superficiais e consequentemente ligar menos para o que importa, ligar menos para a parte humana, né? A parte humana do ser humano está cada vez mais deixando de existir. E são poucos seres humanos que percebem isso e realmente levam isso a sério, levam esse tema a sério. E esses poucos seres humanos normalmente são criticados, né? As pessoas que agem como pessoas, os seres humanos que ainda agem, ou pelo menos tentam, né? Porque até para achar alguém que tenta pelo menos agir como ser humano já é difícil. As pessoas que pelo menos que agem ou que pelo menos tentam agir como um ser humano hoje em dia são vistos como loucos e são perseguidos, sendo que os loucos não são eles. Eu não sei se é, algum dia isso vai mudar, mas eu espero que mude. Eu espero que um dia o ser humano perceba que apesar de ser muito difícil, acho que é muito improvável, né? Mas eu espero, sinceramente, que um dia o ser humano perceba que ele está muito superficial, sabe? Que ele está e que ele está dando valor a coisas que ele não deveria dar valor. Eu espero, sinceramente, que um dia ele perceba isso. Porque é triste a gente ter que viver nesse tipo de sociedade. E nós pessoas, poucas pessoas que não vivemos na Matrix, que realmente pensamos fora da caixa e percebemos isso, somos as que mais sofremos, porque a gente, além de sermos poucos e percebemos isso, a gente ainda é visto como os loucos, sendo que a gente somos só apenas, na verdade, as poucas pessoas que ainda querem agir como um ser humano normal, né? É muito triste isso. Isso, isso torna Isso me faz pensar numa coisa também que eu não sei se eu já cheguei a falar em algum episódio aqui do podcast, mas que assim, o meu podcast, ele não é feito pra ter mídia. Porque se fosse pra ter mídia, eu estaria fazendo react pra caralho. Eu já fiz alguns react, mas eu teria focado só em react no meu canal. E aí provavelmente eu já teria bem mais mídia. Mas o meu podcast é para pessoas que pensam fora da caixa, para meu podcast é feito para um público muito específico mesmo e feito para pessoas que pensam fora da caixa e para seres humanos que são mais humanizados do que a maioria, né? Porque os seres humanos que ainda são humanos de verdade são a grande minoria hoje em dia, né? Seres humanos que não estão presos numa Matrix são poucos hoje em dia. E o meu canal, os meus canais, o meu podcast foram feitos com esse intuito. Até o meu canal de gameplay que eu criei recentemente é feito com esse intuito de ter um público específico que gosta de coisas mais específicas mesmo e pensa um pouco fora da caixa, né?
Porque pra mim o que importa é isso, não é status. Se tem uma coisa que eu não sou, é vendido. Eu nunca. Eu conheço muitas pessoas que se venderam de diversas formas e começaram muitas vezes a fazer até coisas e pregar coisas que elas não gostam, né? Elas fingem gostar na frente de outras pessoas e tal, mas elas não gostam pra ganhar mídia, pra isso e aquilo. Eu não sou assim, eu simplesmente não consigo ser assim. Eu não consigo ser vendido, eu não consigo, eu não coloco os meus ideais em jogo, eu não coloco o fato de eu ainda agir como um ser humano normal em jogo. E eu nunca vou colocar. E meu podcast também é assim, por isso que eu falo sobre coisas em específico, não é pra ter mídia mesmo, é pra porque eu quero conhecer, eu quero que tenha pessoas, poucas mesmo, que entendam o que eu quero passar aqui, que gostam de um negócio mais específico e que eu quero saber que tem ainda algumas poucas pessoas que pensam como eu nesse quesito, sabe? E como eu acho, outro ponto que eu queria abordar é como eu acho que você deve, como a melhor forma, eu não acho que as redes sociais são totalmente inúteis e totalmente feitas para idiotizar você e tornar as pessoas mais superficiais, por mais que em grande parte delas eu acredito que seja para isso e às vezes eu chego até a achar que elas muitas vezes foram feitas propositalmente para isso. Mas eu não falo isso à toa, eu falo isso devido a muitas pessoas que já trabalharam com redes sociais, falarem isso, falarem que é realmente algo bizarro. Mas como que eu uso as minhas redes sociais? Como que eu uso as minhas redes sociais na maior parte do tempo para que eu não me torne uma pessoa totalmente idiotizada e presa e comece a pensar dentro de uma Matrix? E para que eu não me torne uma pessoa, como eu uso ela de forma que eu não me torne uma pessoa superficial, que dá valor apenas para o superficial. A forma que eu encontrei de usar minhas redes sociais é o seguinte: eu vejo conteúdos mais complexos, conteúdos que agregam. Não tô falando que eu só vejo conteúdo assim, não. Às vezes eu assisto uma coisa em outra pra descontrair também, mas eu evito ficar vendo conteúdo idiota na maior parte do tempo. E eu não, eu tento seguir coisas que me tragam uma evolução de certa forma. Não importa o que quer que seja. Seja uma coisa, seja uma página de um artista que faz uma arte mais complexa, ou algo motivacional que me faça crescer mais, sabe? Eu busco seguir o mínimo de coisas possíveis que sejam fúteis, né? Esse tipo de coisa eu sigo muito pouco, né? E se eu quero ver algo pra descontrair, eu tenho que pesquisar muitas vezes, porque não aparece muito pra mim, devido a eu evitar muito esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa eu acho que deve ser feita pra você ver uma vez ou outra, pra você não ficar idiota e superficial, né? E burro também, porque isso te torna burro pra caralho, né? Depois de eu ter percebido que isso te torna muito burro. É. E. E é isso, né? Eu uso muita. E eu evito também ficar muito tempo em redes sociais. Quando eu vejo que eu começo a passar um tempo assim, eu já dá um negócio em mim que eu falo, opa, peraí, deixa eu parar que eu não quero ficar igual essa galera aí retardada, né?
Eu tô com um pote de arroz aqui porque meu celular tinha molhado, tinha colocado o celular dentro do arroz, porque não sabe o arroz suga água, né? Aí eu coloquei. Mas meu celular já voltou ao normal, tinha molhado ele sem querer. E é isso, né, rapaziada? Eu busco usar as redes sociais dessa forma. Eu tento ver menos conteúdos idiotas e tento seguir coisas que me tragam um crescimento de forma geral. Não importa o que quer que seja, pode ser até um conteúdo sobre algo que você goste. Se não for um conteúdo é, muito fútil, tá bom já, entendeu? Tô falando que você deve sempre ver coisas intelectuais e tá sempre querendo ser intelectual. Não, mas evite ficar vendo só conteúdo fútil, porque isso pode trazer uma idiotização a longo prazo para você, uma preguiça de ver coisas, estudar coisas mais complexas e pode trazer a longo prazo um emburrecimento também. É isso que eu acredito. E também pode fazer com que você seja uma pessoa extremamente superficial e que só se importa com superficial igual a maioria das pessoas hoje em dia. Em questão de relacionamentos, em questão de tudo, né? Você começa a se tornar uma pessoa que só liga pra status, porque você também começa a se comparar muito e aí você começa a só querer status, né? Só querer ser foda, melhor do que tudo. Os- Pessoas que ainda agem como um ser humano, o ser humano realmente normal está realmente em extinção. O ser humano está cada vez mais animalesco e menos humano, né? Tecnologia está evoluindo, mas isso não significa que a gente é, esteja crescendo realmente. Principalmente de forma espiritual falando, né? Principalmente espiritualmente falando. Caso você acredite nesse tipo de coisa, caso você tenha uma certa crença no mundo sobrenatural e no espiritual. Eu acredito que existe sim outro plano, né? E em breve eu falarei um pouco mais sobre esse tema, sobre o que eu acredito em relação a isso, sobre o que eu sigo, né? Eu explicarei um pouco mais sobre esse meu lado e sobre o que eu acredito. E é isso. E também as redes sociais eu uso quando eu não tô usando assim, seguindo coisas, evitando seguir coisas que me tragam um emburrecimento a longo prazo e uma superficialidade pra mim. Eu tô usando elas pra produzir e postar o meu conteúdo também, né? Então, é bom você postar o seu conteúdo, mas enfim. Eu também não gosto muito de me expor muito em redes sociais. Uma vez ou outra eu posto um reelzinho, uma fotinha, mas é raro. Porque outra coisa que prejudica é até na sua vida social em si, principalmente o seu ciclo social. Porque as pessoas, quando você se expõe demais, as pessoas começam a tirar muitas conclusões precipitadas sobre você. E também, principalmente se você é uma pessoa que busca crescer na vida e posta suas coisas, posta coisas que são relacionadas ao seu crescimento de forma geral, seja profissionalmente, socialmente, sei lá, se conheceu uma mina da hora, você vai lá e posta. Quando você posta muitas coisas assim profundas sobre você e coisas que te trazem um crescimento, atrai muita inveja também, né? E um dia eu vou fazer um vídeo. Mano, eu quero fazer muito esse vídeo. Eu tava até falando sobre isso nos meus stories, mas eu quero fazer um vídeo, né, um episódio do Roda Cash, né, aqui no Spotify, barra no YouTube. É porque no YouTube é vídeo, né? No Spotify é só o áudio, né? Mas um dia eu quero fazer um dia. Se pá, eu vou ver se semana que vem, talvez o próximo episódio já seja esse. Eu vou ver. Mas eu quero muito trazer um episódio relacionado a isso, inveja. Em como a inveja é ruim e pode. E como lidar com inveja e como. E táticas que eu descobri vivendo contra a inveja. Como driblar inveja, invejosos.
E como eu vou falar um dia sobre isso, como invejosos são o pior tipo de pessoa e como você deve evitá-los, como você deve vencê-los, como você pode vencê-los, como você deve tratá-los para que eles não consigam te prejudicar. Um dia eu vou fazer esse tipo de vídeo. Vou fazer um episódio relacionado a isso. E é isso que eu queria falar aqui. Esse foi. Eu ainda pretendo abordar mais esse assunto sobre redes sociais, sobre a superficialidade do ser humano no século XXI e nesse atual presente, né? Esse ano de 2023 e essa década de 2020 a 2030, né? Digamos assim. Eu pretendo trazer mais vídeos e mais episódios do Roda Cash relacionados a este assunto, redes sociais, superficialização do ser humano, como o ser humano anda robotizado muitas vezes e segue padrões e cada vez está mais animal. E como a nossa tecnologia pode estar evoluindo, mas nós, como ser humano, como sociedade, digamos assim, no geral, estamos regredindo, né? E é isso, esse foi o episódio de hoje do Rolada Cash, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu trarei esse episódio aí falando sobre a inveja e futuramente abordaria um pouco mais sobre esse assunto também, que eu tratei no vídeo de hoje, no episódio de hoje, do Rolada Cash. E semana que vem terá outro episódio do Rolada Cash. E sexta-feira vai começar um novo quadro. Lembra que no último episódio... Foi no último episódio que eu falei sobre isso? Acho que foi no último episódio que eu falei sobre isso. Vai começar um novo quadro aqui no Rolada Cash, né? Um quadro que será de resenhas. Eu falei resenhas de obra. E sexta-feira sai o primeiro episódio sobre isso. Então... É um quadro no Rolada Cash, tá? Não é tipo um novo canal, um novo podcast só pra isso. Não, é um quadro que estará saindo no Rolada Cash. Inclusive terá uma capa específica pra ele no Spotify, bonitinha e tudo mais, tá bom? Espero que vocês gostem. Sexta-feira sai ele, o primeiro episódio desse quadro, que é o nome dele... Vocês vão ver quando eu lançar. E provavelmente ele vai sair só no Spotify, tá? Eu não sei se ele vai sair no YouTube também. Isso daí eu verei, mas não sei. Acho que pode sair sim, mas vou decidir ainda, tá? É isso. Tamo junto. Um abracinho do mano Rollyzinho. E até mais. E também em breve, talvez eu criarei mais um quadro. E aí terá o Rolada Cash, que eu falarei sobre assuntos variados. Terá esse quadro que sairá sexta-feira. E terá talvez mais um quadro que eu tirei de uma ideia de um episódio que eu fiz do Rolada Cash, um dos primeiros episódios, tá bom? Mas isso daí ainda está em pré-produção, digamos assim. Eu estou planejando ainda. Tamo junto, rapaziada. É nóis, um abracinho do mano Rollyzinho. Se cuidem. E até o próximo Rolada Cash.